Queridos amigos e alunos, continuando então nossos estudos, Direito Penal, título 1 dos crimes contra a pessoa. Na aula de hoje, nós continuaremos nossos estudos nos termos do capítulo 1 dos crimes contra a vida. Iniciaremos as nossas considerações a partir do artigo 124. Diz aí o artigo 124 do Código Penal: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Importante aí fazer alguns destaques iniciais de que não se trata de fato, então, de um crime tão grave, já que nós estamos aí diante da concordância da mãe, da gestante, com a prática deste crime de aborto. E aí você pensando, mas como não é grave se uma vida foi interrompida? De fato, nós temos essa consideração importante de que houve ali a interrupção de uma vida ainda gestacional, porém, analisando a pena aplicada para este crime, nós temos que é uma pena de detenção, ou seja, aquela que se inicia no regime semiaberto, de 1 a 3 anos. Então é importante aí também verificar que, quanto ao sistema punitivo, ele não é um sistema punitivo que tem a sua capacidade pedagógica quanto à prática do crime. Então, fica aí essas considerações iniciais. Além disso, é importante que nós tenhamos acesso aí e estudemos a ADPF 54, que foi mais uma causa autorizadora do aborto no Brasil, do aborto legal no Brasil. Ou seja, nós temos lá a hipótese de aborto em caso de risco de vida para a mãe, em caso de estupro, e a ADPF 54 também aí proporcionou a autorização legal para a prática de aborto nos casos de feto anencéfalo. Quanto ao conceito do crime de aborto, é a cessação da gravidez cujo início se dá com a nidação antes do termo normal, causando a morte do feto ou do embrião. É importante aqui também frisar, nós abordarmos aqui uma interpretação muito peculiar acerca do tema aborto, dada pelo STF lá em 2016, no julgamento do habeas corpus 124.306, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso. E lá, lendo aqui para vocês um trecho desse julgamento, dizia: em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, para excluir de seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização nessa hipótese viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. A tudo isso se acrescenta o impacto da criminalização sobre mulheres pobres. É que o tratamento como crime dado pela lei penal brasileira impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilação, lesões graves e óbitos. A tipificação penal viola também o princípio da proporcionalidade, por motivos que se cumulam. Dentre eles, ela constitui medida duvidosa, de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar, no caso, a vida do nascituro.
por não produzir impacto relevante sobre o número de abortos praticados no país, apenas impedindo que sejam feitos de modo seguro. É possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o filho, mas se encontra em condições adversas. 3. A medida é desproporcional no sentido estrito, por gerar custos sociais, no caso, problemas de saúde pública e mortes, superiores aos seus benefícios. Anote-se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático e desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime, aí incluídos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Austrália. Deferimento da ordem de habeas corpus de ofício para afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus. Caso você ficou interessado nesta decisão do ministro Barroso, ela está lá no habeas corpus 124.306, julgamento do STF, ano de 2016. É importante ainda que nós aqui analisemos as formas da prática do aborto. Nós temos lá, por exemplo, o aborto natural, que é a interrupção da gravidez oriunda de causas patológicas, que não ocorre de maneira espontânea, e assim então não há crime. Nós temos também o aborto acidental, que é a cessação da gravidez por conta de causas exteriores e traumáticas, como quedas e choques, por não haver também aí a conduta dolosa, o nexo de causalidade, não há que se falar em prática de nenhum tipo de crime. No certo, nós temos aí o aborto criminoso, que é a interrupção forçada e voluntária da gravidez, provocando a morte do feto. Nós temos ainda o aborto permitido ou legal, que é a cessação da gestação com a morte do feto, admitida por lei. Nós temos duas hipóteses legais e uma hipótese de uma construção jurisprudencial. A primeira hipótese legal autorizadora do aborto é o aborto terapêutico ou necessário, e ele ocorre em razão da interrupção da gravidez realizada por recomendação médica, a fim de salvar a vida da gestante. Trata-se de uma hipótese específica de estado de necessidade. O segundo aborto legal é chamado de aborto sentimental ou humanitário, que é, na verdade, a autorização legal para interromper a gravidez quando a mulher foi vítima de estupro. Dentro da proteção à dignidade da pessoa humana em confronto com o direito à vida, optou o legislador por proteger a dignidade da mãe, que, vítima de um crime hediondo, não quer manter o produto da concepção em seu ventre, que lhe poderá trazer sérios entraves de ordem psicológica e na sua qualidade de vida futura. Ainda é citado como aborto eugênico ou eugenésico, que é a interrupção da gravidez causando a morte do feto, para evitar que a criança nasça com graves defeitos genéticos. Esta opção não é aceita no Brasil. Existem controvérsias se há ou não crime nesta hipótese, como se verá lá no artigo 128. Importante ainda dizer que existe o aborto econômico social, que é a cessação da gestação causando a morte do feto por razões econômicas ou sociais, quando a mãe não tem condições de cuidar de seu filho, seja porque não recebe assistência do Estado, seja porque possui família numerosa ou até por política estatal. E no Brasil, então, esta conduta também é criminosa. Aqui, com relação a essas formas de aborto, já que eu disse sobre as causas legais de aborto, existe mais uma causa legal, que foi aquela definida no julgamento da DPF 54, no caso de fetos anencéfalos, ou seja, aqueles que não têm cérebro e, por certo, por óbvio, não teriam nenhuma perspectiva de vida extrauterina. Então, a DPF 54 também autoriza a prática
da conduta do aborto legal nesta hipótese. Quanto aos sujeitos deste crime, nós temos lá o sujeito passivo, o sujeito ativo. O sujeito ativo, neste caso, é a gestante, já que o crime é praticado por ela ou com seu consentimento, enquanto o passivo é o feto ou embrião. Secundariamente, logicamente, é a sociedade, que tem interesse em proteger a vida do ser em formação no útero materno. Sobre a vida extrauterina, é importante ainda que nós possamos levar em consideração aquilo que diz o artigo 121 sobre este fato. Preferimos situar o feto ou embrião como sujeito passivo do crime de aborto, pois ele é um ser humano em potencial, não podendo ser tratado como uma coisa qualquer. No dizer de Fábio Conder Comparato, visão com a qual nós concordamos, o ser humano só começa a existir como ente biologicamente distinto do organismo de sua matriz a partir do nascimento com vida. Antes disso, ele é um projeto de ser humano. Nem por isso, todavia, carece o embrião humano da dignidade inerente a essa condição. Ele não é uma coisa, mas para todos os efeitos, deve ser tido como uma pessoa em potencial e, portanto, titular dos direitos fundamentais, a começar pelo direito ao nascimento. O que veio, no entanto, complicar esse raciocínio foi o aperfeiçoamento da técnica da fecundação artificial in vitro. O embrião ainda não implantado no útero não tem a menor possibilidade de se tornar um ser humano. A ciência ainda não logrou inventar a gestação extrauterina, pelo menos não que nós saibamos. Quer isso dizer que os óvulos humanos fecundados artificialmente, enquanto conservados in vitro, podem ser tratados como simples coisas? Certamente que não. O que importa aqui é atentar para essa situação intermédia do zigoto ou óvulo fecundado e do feto. Já no útero materno, não se trata de coisas, isto é, de não pessoas, mas ainda não estamos diante de um organismo autônomo e, portanto, de um ser humano inteiramente formado. Além disso, o direito penal pode conceder proteção ao ser em gestação, independentemente da posição do direito civil de lhe conceder personalidade após o nascimento com vida. Nessa ótica, de Aulas Costa Ribeiro explica que o direito penal, ao punir o aborto, está efetivamente punindo a frustração de uma expectativa, a expectativa potencial de surgimento de uma pessoa. Por essa razão, o crime de aborto é contra uma futura pessoa. Neste ponto reside a sua virtualidade. Não porque o Código Penal teria atribuído status de pessoa ao feto, ou que nem o Código Civil atribuiu, mas porque o feto contém a energia genética potencial para um futuro próximo, constituir uma realidade jurídica distinta de seus pais, o que ocorrerá se for cumprido o tempo natural de maturação fetal e o seu parto ocorrer com sucesso. Quanto ao objeto jurídico e o objeto material deste crime, o objeto jurídico, na verdade, ali é a proteção da vida do feto ou do embrião, primordialmente, neste caso específico. O objeto material, dentro desta concepção também, é o feto ou embrião, ou seja, o objeto jurídico é a proteção do direito à vida do feto e do embrião. Quanto ao objeto material, é o próprio feto ou embrião que sofrem ali a conduta criminosa. Mas também pode ser a gestante, pois seu corpo pode ser agredido para provocar o aborto. Quando então nós fazemos aí análise do núcleo do tipo, ou seja, provocar, significa dar uma causa ou determinar, consentir, quer dizer a sua aprovação, admitir e tolerar. O objeto das condutas é a cessação da gravidez, provocando a morte do feto e do embrião.
Neste caso específico, quando nós falamos do elemento subjetivo da conduta, nós estamos falando do dolo, da vontade livre e consciente da prática do ato, né? Mas não exige um elemento subjetivo específico, bem como não se pune a forma culposa. Como é que se prova, então, o aborto? Como regra, faz-se um exame pericial, especialmente por exame indireto, significando análise pelo perito oficial de fichas clínicas do hospital que atendeu a gestante em face do abortamento. Quando então nós aqui falamos sobre a exigência de gravidez comprovada, é preciso então que a gestante seja de algum modo comprovada, pois provocar aborto implica matar o feto ou embrião. Se este não existir ou já estiver morto, trata-se então de um crime impossível, ou seja, não existe a prática do aborto se a mulher não estiver grávida, não existe a prática do aborto se o feto ou embrião já não tiverem mais vida. Com relação à participação de terceiros, cremos que o delito admite a participação desde que de forma secundária, consistente em induzimento, instigação ou auxílio. E aí eu cito a jurisprudência do Distrito Federal, que diz: provada a materialidade do crime de aborto provocado pela gestante, bem como havendo indícios de que o recorrente intermediou a venda do medicamento por ela utilizado para expelir o feto, não há falar em absolvição sumária, devendo a matéria ser submetida à apreciação dos jurados, tratando-se de remédio sem registro na Anvisa e cuja venda é proibida no país. Verifica-se que a conduta imputada ao recorrente se amolda ao tipo previsto no artigo 273, parágrafo 1º, letra B, incisos 1, 5 e 6 do Código Penal. A competência do júri para julgar o delito doloso contra a vida, né, no caso aqui o artigo 124, atrai o crime comum previsto lá no artigo 273 já citado, nos termos do artigo 78, inciso 1º do Código de Processo Penal, né, restando aí o recurso desprovido, relator aqui desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, julgamento de 2017, Reze 2016 07 101 790 58, Distrito Federal. Além disso, nós temos que falar aí sobre a classificação do crime. Nós temos que esse crime é um crime próprio, já que ele só pode ser praticado pela gestante, né? Logicamente ele não inibe o concurso de agentes, mas ele necessariamente precisa da participação da gestante, mesmo que seja pela sua permissão. É um crime instantâneo, comissivo por omissão, né? É um crime também material, já que ele produz um resultado naturalístico, é um crime de dano, já que efetivamente existe a lesão ao bem jurídico protegido, que no caso é a vida do feto ou do embrião, unissubjetivo porque ele não exige a participação de mais de um agente. Temos também que ele é um crime plurissubsistente, que deve ser praticado por mais de um ato, de forma livre, admite a tentativa, pune-se somente na forma dolosa. Tem que haver ali a vontade livre e consciente para a prática do crime. Hipóteses que afastam a ocorrência do aborto. Quando então nós tratamos deste tema em específico, nós temos que a gravidez molar, ou seja, desenvolvimento completamente anormal do ovo. Não há aborto, pois é preciso se tratar de um embrião de vida humana. Gravidez extrauterina. Trata-se de um estado patológico, onde o embrião não tem condições de se desenvolver, atingindo vida própria de modo normal. Neste caso, para haver aborto lícito, é necessário que não haja possibilidade médica de intervir para sanar o problema. Então, fica aí as considerações ao artigo 124. O artigo 125 do Código Penal trata do aborto provocado por terceiro. E diz o artigo:
provocar o aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Importante aí que nós possamos perceber inicialmente o fato de que aqui a gestante também é vítima, ou seja, aquilo que nós vimos anteriormente no artigo 124, que era a prática do aborto pela gestante ou mediante o seu consentimento, aqui não ocorre. Aqui, na verdade, essa violência praticada tanto quanto contra o feto, bem como contra a gestante. Então aí nós temos, por exemplo, a tentativa de aborto e morte do recém-nascido. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que a tentativa de aborto, né, é estranho imaginar algo nesse sentido. Um crime que foi tentado, porém resultou em morte, né? E aí como é que nós resolveríamos essa situação? Então existe aí uma lacuna na lei envolvendo o agente que, tentando matar o feto, ou seja, praticar o aborto, agride a gestante. Entretanto, ocorre o nascimento com vida, mas em decorrência das lesões provocadas ainda que na fase uterina, a criança vem a falecer, considerando-se uma das principais características do dolo, a atualidade deve estar sempre presente no exato momento da prática da conduta, o que torna, então, inviável punir o sujeito pela prática de homicídio, que significa matar alguém. Vale, então, dizer, eliminar a vida de pessoa humana nascida com vida, que não é o caso do nosso estudo, já que nós estamos tratando de alguém que ainda não nasceu. Então, esse aí é um aspecto muito importante que nós temos que estar analisando. Essa análise que nós fazemos com base nesse estudo, lembrando aí, nós temos por base a doutrina do doutor Guilherme Nucci, Código Penal comentado, 20ª edição. Continuando aí as nossas considerações, então, né, o agente quis matar o feto, o que na atualidade da sua conduta volta-se à prática de aborto, sem o consentimento da gestante. O fato de ter a criança nascido para depois falecer não caracteriza o crime de aborto. A conduta agredir a gestante para atingir o feto, mas a morte do ser humano pós-nascimento, mais o dolo de eliminar a vida humana intrauterina, nós temos então o aborto consumado, né? Em que pese aí o óbito só tem acontecido após o nascimento com vida. De acordo com essas considerações, então, deve haver aí uma figura específica, prevendo a agressão ao feto e a morte do neonato. Na sua falta, jamais se pode aplicar, em nosso entendimento, o tipo penal mais gravoso, que é o homicídio, inclusive porque, em desacordo com o dolo à época da prática da conduta, nos termos aí da jurisprudência do STJ, que diz: na ação descrita como praticada pelo paciente, é possível se identificar o suposto dolo de matar, resultado possível tanto no delito de aborto quanto no de homicídio. Ambos os crimes contra a vida, devido ao fato da criança ter nascido com vida. Condição: caso se mantivesse, resultaria o delito de tentativa de aborto, mas falecido, em seguida, em decorrência das agressões, deve-se adequar o tipo para o crime de homicídio consumado. Então, vejamos aí que nós estamos de um tema bastante vacilante, né? Ao passo que existem entendimentos que o que importa é o momento, né, a teoria da atividade, o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, existem entendimentos diversos, né? Particularmente, compreendo aqui que deveríamos obedecer à regra clássica e básica do direito penal, em que o crime se considera-se praticado no momento da sua ação ou omissão. E então, se essa conduta foi praticada enquanto a mulher ainda era gestante, né, o resultado acontece posteriormente, nós não podemos ali punir ou pelo menos acusar, né, o autor deste fato
por um crime mais grave, que no caso seria o homicídio consumado, mas sim o aborto consumado, já que a conduta se deu e iniciou-se enquanto a mulher era gestante e a intenção do agente não era o homicídio, mas era a interrupção da vida intrauterina. Não consegue, isso vem se consumar depois, então teríamos aí claramente o aborto consumado. Quando então nós analisamos ainda e continuamos nos nossos comentários quanto aos sujeitos ativo e passivo deste crime, nós temos aí que, neste caso, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, embora o sujeito passivo não seja agora somente o feto ou embrião, né? Mas também a gestante, já que a conduta do autor é praticada contra a sua vontade. A agressão, então, ela é dirigida contra a sua pessoa, sem o seu consentimento. Secundariamente ainda, nós temos a sociedade, que tem interesse em proteger a vida do ser em formação no útero materno. Então, compreendam aí que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo, de forma primária, nós temos a gestante, o feto ou embrião, e, consequentemente, também como sujeitos passivos desse crime, a sociedade como um todo. Quando nós, então, desejamos aí a busca dessa compreensão, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade do agente, deve ser punido somente a título de dolo, né? Neste caso aqui, também não existe fato típico caso a conduta seja praticada na sua modalidade culposa. Quanto ao objeto jurídico e objeto material deste crime, o objeto jurídico são a vida do feto ou embrião e a integridade física da gestante, né? Já que esses são os direitos iminentemente tutelados. Enquanto o objeto material, ele está ali alicerçado na prática dessa conduta, né? Ou seja, igualmente, a proteção do feto, do embrião e também da integridade física da gestante, já que ela sofre as lesões com relação aí à prática deste crime. Então é importante que nós compreendamos aí o objeto jurídico e o objeto material da prática do crime de aborto provocado por terceiros. Quanto à classificação deste crime, nós temos que este é um crime comum, já que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime instantâneo, é um crime comissivo ou omissivo, né? No caso ali, por exemplo, do médico, que contratado para acompanhar uma gestante problemática, não faz deliberadamente. Então, ele também se omite quando ele tinha um dever legal, né, e obrigacional de estar ali impedindo que qualquer situação acontecesse. É um crime material, é um crime de dano, é um crime unissubjetivo, já que ele não exige para sua prática a participação de mais de um agente, é um crime plurissubsistente de forma livre e, logicamente, por ser plurissubsistente, como regra e via geral, ele admite, então, a tentativa. Diz aí o artigo 126 do Código Penal, provocar aborto com o consentimento da gestante. Mais uma vez aí fica a referência de leitura da DPF 54. Importante aqui que nós façamos aí um comparativo importante e muito rápido sobre os tipos penais que nós falamos hoje. O artigo 124 fala aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. O artigo 125, aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. O artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, a diferença que nós temos basicamente entre o artigo 124 e o artigo 126 é que aqui não há nenhuma participação ativa da gestante quanto à prática do aborto. Ela apenas concorda, ela apenas permite que outra pessoa pratique todas as manobras abortivas. A pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, ameaça ou violência. Por quê? Porque o que se presume aqui
é que, na verdade, essa pessoa que pratica o aborto assim o faz a pedido, né? Assim o faz como instrumento da vontade da gestante, né? Mas caso ela seja alienada mental e não seja maior de 14 anos, então aplicaria aí a pena do artigo 125, que é de reclusão de 3 a 10 anos. No caso, sob análise, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Quanto ao sujeito ativo e passivo do crime, nós temos mais uma vez aí que o sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo do crime é o feto ou o embrião, né? Nesse caso aqui, a gestante não é o sujeito passivo do crime, já que ela não sofre aqui, ou sofre as agressões, mas de forma consentida, né? E só então seria também vítima no caso lá do artigo anterior. Importante ainda que nós possamos aqui compreender a distinção que se faz entre os objetos jurídico e material, né? O objeto jurídico é a vida do feto e do embrião, enquanto o objeto material é o próprio feto ou embrião que sofre aqui a conduta criminosa. Importante ainda que nós possamos compreender a análise do tipo, ou seja, trata-se de uma exceção à teoria monista, ou seja, existiria somente a figura do artigo 124, o terceiro que colaborasse com a gestante para a prática do aborto, incidiria naquele tipo penal. Entretanto, o legislador, para punir mais severamente o terceiro, que provoca o aborto, criou então o artigo 126, aplicando a teoria pluralista do concurso de pessoas. Então, na verdade, este tipo penal ele vem para asseverar aí a conduta do terceiro, que auxilia a gestante de alguma forma. Quanto à classificação do crime, nós temos que este crime se trata de um crime comum, nós temos ainda que este crime é um crime instantâneo, comissivo, material, de dano, plurissubjetivo, porque aqui exige-se tanto a participação do terceiro quanto a autorização, a concordância da gestante, o consentimento dela. Então, por isso que não tem como ser praticado sozinho, é necessário que 2 ou mais pessoas pratiquem essa conduta. É um crime plurissubsistente, já que é necessário que vários atos sejam praticados. É um crime que pode ser praticado de qualquer forma, ou seja, então é um crime de forma livre e ele admite tentativa, né? Da mesma forma, quanto ao elemento subjetivo da conduta, só se pune a forma dolosa. Esse crime não tem como ser responsabilizado o autor, caso ele haja ali com imprudência, imperícia ou negligência, sem desejar o resultado final do tipo penal. Bom, com relação ao dissentimento presumido, importante aqui que nós possamos compreender essa questão da autorização, do consentimento. O dissentimento presumido aqui, o que ele vem dizer para nós, é aquela pessoa que concorda, que autoriza, mas não tem capacidade para tanto, que é o fato, né, de não ser maior de 14 anos, de ser alienado mental, de ser débil mental, que não possuía consentimento válido pelas suas características biológicas ou pela sua característica civil, né, de administrar os atos da sua própria vida. Então, esse dispositivo é decorrência natural do enfoque que a lei concede ao menor de 14 anos, no caso ali, como nós já vimos, da incapacidade absoluta ou relativa com relação à determinação da vontade. Então, nesse caso, em razão dessa vulnerabilidade que se apresenta, é onde, então, nós temos essa circunstância. Com relação ao dissentimento real, quando a gente emprega violência, grave ameaça ou mesmo fraude, é natural supor que extraiu o consentimento da vítima à força, de modo que o aborto necessita se encaixar na figura do artigo 125 e não nos termos do artigo 126 do Código Penal, em razão da sua maior gravidade. Quanto à sua forma qualificada, vemos aí no artigo 127 do Código Penal, que diz:
As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. Então, na verdade, aí o que se tem no artigo 128 são aquelas duas causas de aborto legal, sendo o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, se a gravidez resulta de estupro, e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu representante legal, e mais uma vez fica aí também a necessidade de estudo da ADPF 54. A aplicação restrita, no caso aqui da interpretação dos crimes desta natureza, somente se aplica a figura qualificada nas hipóteses do artigo 125 e 126 do Código Penal, pois não se pune a autolesão no direito brasileiro. Hipótese da figura qualificada. Então, quando nós aí pensamos na figura qualificada, nós temos que lesões graves ou morte da gestante ou feto expulso vivo, tentativa de aborto qualificado. Aborto feito pela gestante com lesões graves ou morte, havendo participação de outra pessoa. Esta pode responder por homicídio ou lesão culposa, se previsto o resultado para a gestante, em concurso com o autoaborto, já que não se aplica aqui a figura qualificada ao artigo 124. Quando então nós buscamos aí essa qualificadora pelo resultado, nós temos que levar em consideração que, além do objetivo que se pretendia, logicamente ele acaba causando um dano a um outro bem jurídico, motivo pelo qual a pena aí tende a ser aumentada. Então, trata-se de uma hipótese em que o resultado mais grave qualifica o originalmente desejado. O agente quer matar o feto ou embrião, embora termine causando lesões graves ou mesmo a morte da gestante. Entendem a doutrina e a jurisprudência majoritárias que as lesões e a morte só podem decorrer de culpa do agente, constituindo, pois, a forma pré-ter-dolosa do crime. Nessa consequência, então, a despeito disso, não há restrição legal expressa para que o resultado mais grave não possa ser envolvido pelo dolo eventual do agente, mas, se isso ocorrer, conforme posição predominante, costuma-se dividir a infração em duas distintas: aborto mais lesões corporais graves ou aborto mais homicídio doloso, conforme o caso. Em suma, em nossa visão, o aborto com morte ou lesão grave para a gestante é um crime qualificado pelo resultado, que pode dar-se com dolo na conduta antecedente, no caso o aborto, ou dolo eventual ou culpa na consequente, no caso aí a morte, ou a lesão grave para a gestante. Não se trata, pois, do autêntico crime pré-ter doloso, aquele que somente admite dolo na conduta antecedente e culpa na consequente. Por tal motivo, cremos possível a configuração da tentativa, pois o agente tenta praticar o aborto, mas não consegue, mas termina causando a gestante lesões graves. É uma tentativa de aborto com lesões graves, então, para a mãe. Quando ainda façamos aí uma compreensão importante de que a análise da expressão não se pune. É importante que nós busquemos aí essa compreensão, Não se pune não é a mesma coisa que a excludente de ilicitude. Nessa situação, então, há duas posições a respeito, ou seja, trata-se de um equívoco do legislador, pois fica parecendo uma causa de uma escusa absolutória. Melhor teria sido dizer não há crime. É correta a expressão, pois está a lei dizendo que não se pune o aborto, o que significa o fato típico deixa de ser punido, equivalendo-se a dizer que não há crime. Preferimos esta última posição. Em qualquer caso, no entanto, trata-se de uma excludente de ilicitude, os termos ali do artigo 128 do Código Penal, ou seja,
não se pune, quer dizer que não há crime se o aborto for praticado nessas duas hipóteses legais, mais a hipótese autorizativa ali da DPF 54, que é o caso do feto anencéfalo. Quanto à constitucionalidade do dispositivo, e aí, logicamente, uma das melhores citações a respeito é o Alberto Silva Franco, quando ele diz: o sistema penal em que a proteção da vida, não do nascido, cedesse antes de situações conflitivas, em mais hipóteses, do que aquelas em que cede a proteção penal outorgada à vida humana independente. Então é importante aí que nós tenhamos essa concepção. Além disso, cita-se ainda: eis a solução preconizada tendente a minorar os traumas e impasses daí advindos. O Estado caberia assumir a criação de quem nenhuma culpa teve por ser assim gerado. Do contrário, seria o caso, por exemplo, de se considerar igualmente ilícito o aborto para evitar filhos portadores de doenças hereditárias ou congênitas. E aí, importante dizer, a recentíssima decisão do STF quanto ao pedido de autorização para aborto nos casos de microcefalia, o que não foi assim, então, autorizado, não foi julgado como procedente. Quanto ao sujeito que pode praticá-lo, entende-se somente médico, pode providenciar a cessação da gravidez nessas duas hipóteses, sem qualquer possibilidade de utilização da analogia em bonaparte para incluir, por exemplo, enfermeiros ou parteiras. Somente médicos é que podem praticar, então, o aborto autorizado por lei. Ainda é importante nós analisarmos com muita cautela este artigo, visto que as hipóteses aqui, por exemplo, quanto ao estupro, é também um médico que pode realizar a interrupção da gravidez com segurança para a gestante. Se a enfermeira ou qualquer outra pessoa assim exigir, poderá ser absolvida por estado de necessidade, ou até mesmo por inexigibilidade de conduta diversa, conforme for o caso, mas não se recomenda. Quanto ao aborto terapêutico, trata-se de uma hipótese específica de estado de necessidade entre os dois bens que estão em conflito, ou seja, a vida da gestante, a vida da mãe, prescindindo aí do consentimento da gestante para o ato. Então, nesse caso, esse conflito entre a vida da gestante e a vida do feto, não cabe aqui à gestante escolher ou doar a sua vida para tentar salvar a vida do feto, já que essa não é uma posição reconhecida como possível pela ciência médica para, logicamente, o caso concreto. Quanto ao aborto humanitário e piedoso, em nome da dignidade da pessoa humana, no caso de mulher que foi violentada, então, o direito permite que pereça a vida do feto ou do embrião. São dois valores fundamentais também aqui observados. Nessa situação, é melhor preservar aquele que já existe, no caso aí, o direito da mãe. Afrânio Peixoto diz, no entanto, em posição contrária a essa autorização legal, que é santo o ódio da mulher forçada ao bruto que a violou. Concluir daí que esse ódio se estenda à criatura que sobreveio a essa violência, é dar largas ao amor próprio, ciumento do homem, completamente alheio à psicologia feminina. Um filho é sempre um coração de mãe que passa para um novo corpo. Mas, logicamente, que essa não é a interpretação e não é a posição dominante quando se observa, quando se analisa o caso do aborto humanitário ou piedoso, que ocorre a autorização legal para que ocorra aí, quando a gravidez é oriunda de estupro. Importante ainda considerar aqui que a lei não exige uma autorização judicial para que o aborto seja praticado, já que nós estamos diante de uma autorização legal. A própria lei autoriza, por certo, não haveria necessidade ainda de se requerer uma autorização judicial, Mas, logicamente, quando lá eu estou dando aula de direito médico,
é importante também orientar ali os profissionais da saúde que, em havendo dúvidas quanto à real a prática do estupro ou a necessidade deste aborto para salvar a vida da mãe, né? E se for possível aguardar, então que se busque aí uma autorização judicial para que assim possa ocorrer. Quanto ao estupro decorrente de violência ficta, autoriza o aborto sentimental, pois está claramente prevista a hipótese em lei, e não autoriza, pois é impossível a morte de um ser humano em nome de uma ficção. Preferimos a primeira posição, pois em harmonia com o princípio da legalidade. Essa violência ficta é aquela que não é uma violência real, em situação que a mulher ela é violentada por ela ter sofrido uma violência psíquica e permitido que praticassem um ato com ela, da qual, se ela tivesse escolha, não autorizaria. Quanto ao atentado violento ao pudor, após a edição da Lei 12.015 de 2009, nós temos uma outra situação. Ou seja, né, o atentado violento ao pudor foi incorporado pelo crime de estupro e, então, nesta circunstância, de modo que tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso são igualmente considerados formas de estupro. Por isso, resultando deles qualquer forma de gravidez, autoriza-se também o aborto. A existência aí de condenação ou processo por delito de estupro. Prescindível, pois a excludente não exige a condenação do responsável pelo crime que deu origem à autorização legal. Importante é o fato do autor, fato e não o autor do fato. Por isso, basta o registro de um boletim de ocorrência e a apresentação do documento ao médico, que não necessita nem mesmo de uma autorização judicial. Vamos aqui mais uma vez fazer as nossas considerações. Existência de condenação ou processo pelo delito de estupro. Aqui, o que está dizendo é mais uma vez aquilo que eu já disse, ou seja, a própria lei não exige uma autorização judicial para que o profissional médico possa fazer o aborto legal, desde que ele se convença, ou pelo menos ali uma junta médica se convença, de que aquela gravidez foi resultante de um estupro. É importante determinar aqui o fato de que esse estupro ele pode ser configurado tanto por violências físicas aparentes de uma relação sexual não consentida, mas também no caso dos traços que esse ato de violência vai deixar na mulher, na sua psique. Então também aí nós temos essa outra concepção a ser compreendida. Quanto ao consentimento da gestante, é imprescindível, pois é ela que pode saber o grau de rejeição à criança que existe em seu coração. Caso decida gerar o ser permitindo-lhe o nascimento, este é um direito seu. Em verdade, terá dado mostra de superior desprendimento. E nenhum bem será ainda mais sacrificado, além do trauma que já sofreu em virtude da violência sexual. Então é importante aí que haja a autorização da gestante para que possa ocorrer o aborto sentimental, né, o aborto legal, que poderia ser realizado em razão do estupro. No caso, percebam, importante traçar aqui essas distinções, no caso lá do aborto terapêutico, não há uma hipótese de escolha para a gestante, não cabe a ela escolher se ela quer dar a vida pelo filho. Neste caso, aqui deve haver o consentimento da gestante para que o aborto seja realizado pelo profissional médico. Questão do aborto eugênico. A partir do momento que nós tratamos aí do aborto eugênico, vinculado à eugenia, técnica utilizada para denominado aprimoramento da raça humana, tem tendência de eliminar os fetos ou embriões considerados indesejáveis. Nesse caso, pode-se incluir qualquer classificação, desde fetos com anomalias futuramente curáveis até aqueles que apresentem falta de algum membro. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial,
o nazismo buscou eliminar várias pessoas a título de aprimoramento da raça pura, a ariana. Não se tolera o aborto eugênico ou eugenésico, pois no Estado Democrático de Direito reinam a igualdade entre os seres humanos, o respeito ao modo de ser físico e mental de cada um em função da dignidade da pessoa humana. Autorização para abortos reputados eugênicos. Então, o que nós temos que compreender sobre isso? Segue-se aí o judiciário para encontrar alguns casos em que gestantes pretendem abortar os fetos, por terem detectado graves anomalias que resultará do nascimento de um ser humano imperfeito, independentemente de cuidados para o resto da vida. Uma das situações concretas a ilustrar essa conduta é a microcefalia, gerada, em tese, pelo chamado Zika vírus. Com a devida vênia, um dos que pensam em sentido contrário nessas hipóteses, a criança tem perspectiva de nascer, viver e se tornar um ser humano, respeitada a sua dignidade. Se provocará maior ou menor trabalho aos seus pais, tal situação não é fator de autorização legal para o aborto. Afinal, hoje a microcefalia, amanhã começarão abortos com fundamentos em outros defeitos genéticos, inaugurando-se indevidamente a eugenia. Por vezes, o juiz invoca a tese da inexigibilidade de conduta diversa, pois o feto ou embrião está vivo por conta do organismo materno que o sustenta, mas já se sabe do seu nascimento com vários problemas físicos ou mentais, e então de que ele não sobreviveria em vida. A tese da inexigibilidade, nesse caso, teria dois enfoques: o da gestação, não suportando carregar no ventre uma criança de vida extrauterina complexa; o do médico, julgando salvar a genitora do forte abalo psicológico que vem sofrendo. A medicina, por ter meios atualmente de detectar tais anomalias gravíssimas, propicia ao juiz uma avaliação antes impossível. É fundamental não confundir tais anomalias gravíssimas, como a anencefalia, objeto do próximo tópico, mas que nós já comentamos lá na DPF 54, e diante disso, mais uma vez, não se procede ou parece aceitável essa relação antinatural de quem merece viver e de quem merece morrer. Pessoal, só aí frisando, com relação ao Zika vírus e à microcefalia, já decidiu o STF, como nós vimos lá no início dos nossos estudos. Vale ainda mencionar aqui a posição do Alberto Silva Franco, que diz: o aborto eugênico tem por fundamento o interesse social na qualidade de vida independente de todo ser humano, e não o interesse de assegurar a existência de qualquer um desses seres em quaisquer condições. O aborto eugênico traduz-se como as demais hipóteses do sistema de indicações em causas de excludente de ilicitude. Então percebam aí que até seria possível o aborto eugênico ou eugenésico quando houvesse aí uma total incapacidade de vida extrauterina para o feto ou embrião. Aborto e anencefalia. Quando nós então tratamos deste tema, do aborto e da anencefalia, se os médicos atestarem que o feto ou embrião é verdadeiramente inviável, vale dizer, possui então uma malformação que lhe impedirá a vida fora do útero materno. Não se cuida de vida própria, mas de um ser que sobrevive à custa do organismo da gestante. No caso do anencéfalo, ou seja, a ausência da calota craniana e parcela do cérebro, uma vez que a própria lei considera cessada a vida tão logo ocorra a morte encefálica, não há viabilidade para se sustentar a gravidez. Assim, a ausência da abóboda craniana e de hemisférios cerebrais pode ser motivo mais que suficiente para a realização do aborto, que não é baseado, porém, em características monstruosas do ser em gestação, e sim na sua completa inviabilidade como pessoa com vida autônoma fora do útero materno. Autorizar o aborto nessa hipótese é um fato atípico. Expressa-se Débora Diniz afirmando que a anencefalia
é uma malformação totalmente incompatível com a vida extrauterina. O feto, nessa circunstância, sobrevive fora do útero materno apenas algumas horas. Embora a maioria já nasça morta. Há pouquíssimos casos de anencéfalos que vivem alguns dias, embora valendo-se de termos fortes. A mulher grávida, nesse contexto, torna-se um caixão ambulante e o feto anencéfalico um vegetal. José Aristódemo Pinotti ensina que a anencefalia é o resultado da falha do fechamento do tubo neural decorrente da interação entre fatores genéticos e ambientais durante o primeiro mês da embriógese. O reconhecimento do concepto como anencefalia é imediato. Não há ossos frontal, parietal e occipital. A face é delimitada pela borda superior das órbitas, que contém glóbulos oculares salientes. O cérebro remanescente encontra-se exposto e o tronco cerebral é deformado. Hoje, com os equipamentos modernos de ultrassom e o diagnóstico pré-natal dos casos de anencefalia, tornou-se simples e pode ser realizado a partir da 12ª semana de gestação. Queridos amigos e alunos, esta então foi mais uma aula de Direito Penal, tratando aí dos artigos 124 ao 128. E para nós finalizarmos este assunto, cito aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz: autorização judicial para interrupção de gravidez feto-anencéfalo. Pedido negado em primeira instância. O magistrado sentenciante não autorizou o aborto por entender inexistir previsão legal contemplando a lei hipóteses taxativas. O artigo 128 do Código Penal, insurgência defensiva. Laudos médicos conclusivos, fechamento do tubo neural com ausência quase total da calota craniana, feto comprovadamente anencéfalo, aborto permitido, exceção à proibição do chamado aborto eugênico. Decisão proferida pelo STF, a DPF 54, por meio da qual se autorizou o aborto de anencéfalo, reconhecendo não haver vida passível de tutela penal diante da inviabilidade integral de sobrevivência do ser nascido, quando é desprendido da gestante. Dignidade da pessoa humana, interrupção autorizada, caso ainda seja de interesse da postulante. Recurso provido. E aí nós estamos no recurso de apelação, né? Aqui nós estamos no recurso 1337-79/2016.8.260076. Fica aí o número do processo do recurso de apelação e o relator foi o Dr. Guilherme de Souza Nutti, data 20/9/2016. Fica aí, então, mais um forte abraço a todos vocês, bons estudos e sigamos aí firmes e fortes até a nossa próxima aula. Forte abraço.